Boa noite. Desempregados de Cubatão se reuniram hoje pela manhã para protestar contra a contratação de mão de obra de fora da cidade. A movimentação aconteceu em frente ao posto de atendimento ao trabalhador, no bairro Vila Couto. A principal reivindicação é em relação às empresas que prestam serviço terceirizado à refinaria Presidente Bernardes da Petrobras. As chamadas paradas, que são na prática serviços temporários, estariam sendo ocupadas por trabalhadores vindos principalmente da região nordeste do país, em detrimento aos profissionais de Cubatão. Nós temos denúncia sim de trabalhadores, mas só que a gente convive também com os trabalhadores nas portarias e a gente conhece o pessoal que é da região e quem é de fora. O que acontece? As empresas trazem a mão de obra de fora, não aloja mais dentro da cidade, ela aloja na cidade vizinha, São Vicente, Praia Grande, e quando passa escondido com o pessoal, entra em outra portaria para poder livrar esse movimento aí, que é a fiscalização. Nós temos aí a C3, 70% do efetivo dela é de fora e 30% de Cubatão. Teria que ser ao contrário. As empresas que trabalham, que prestam serviço dentro da RPBC, elas assinam um documento com a gente para contratar mão de obra local, só que eles não vêm cumprindo isso daí. Certo? E a Petrobras ela é convivente pelo que vem acontecendo. Tanto a Petrobras como nossos governantes também, que não fazem nada. O trabalhador está passando fome, sendo pisoteado na cidade e parece que está tudo lindo e maravilhoso. E não está dessa forma. O que a gente faz é a ajuda dos familiares, né? No momento que a gente está desempregado, a gente não tem nenhuma geração de renda, então a gente depende de ajuda de familiares. Infelizmente é isso que está acontecendo. Em março de 2015, a então prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, sancionou medidas que obrigam as empresas do polo industrial a contratar pelo menos 70% de mão de obra da cidade para as novas vagas. Mas, de acordo com a Comissão dos Desempregados, a medida não está sendo cumprida. A demanda de mão de obra nossa aqui da cidade, da região aqui, é muito boa, tudo qualificada, tanto soldador como caldeireiro. Nós temos pessoas capazes de exercer e fazer a função dentro da RPBC. O problema é que eles alegam que nós não temos mão de obra qualificada. E isso é mentira. A mão de obra nossa aqui é muito boa. Nós temos trabalhadores muito bons dentro da cidade e eles não contratam. As vagas de caldeireiro que aparecem, a maioria os caras trazem de fora, de outras regiões. Só que quando a gente sai daqui para ir para outra região, chega lá, eles não deixam a gente trabalhar, nós temos que voltar. Aconteceu em Paulínia, aconteceu em várias regiões. No fim do ano passado, o Sindicato da Construção Civil começou um cadastro com os desempregados de Cubatão. Mais de 5.000 pessoas foram registradas. Mas de São Vicente, de Praia Grande, de Guarujá, de Iteném, Peruíbe, ou seja, de todo esse polo da Baixada Santista, né, dessas grandes cidades, tem mais de 5.000 pessoas, ou seja, tem aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas desempregadas. Isso envolvendo comércio, construção civil, metalurgia, entendeu? E a área da educação, envolvendo todas as esferas da sociedade. Outro pedido dos manifestantes é a criação de frentes de trabalho por parte da Prefeitura, para que os desempregados sejam recolocados em funções temporárias, como em obras, por exemplo. A gente sabe que se a Prefeitura quiser fazer uma bolsa de emprego, né, nessas emergências, pode fazer e contrata as pessoas no salário mínimo, até porque tem muitos serviços que o poder público possa ser feito. Aqui, exemplo de Cubatão, tem um hospital para ser aberto, tem um bom prato para ser aberto, né? Tem a Cursan que foi dispensada os operários e o serviço de carpinagem e muitos serviços de mão de obra sem ser especialização está faltando. E a Prefeitura podia fazer essa gestão para arrumar esse desemprego. Infelizmente, né, todo mundo virou as costas para o trabalhador. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Cubatão cobrando uma posição sobre essas frentes de trabalho sugeridas pelo presidente do Sintracomos e também sobre como é feita a fiscalização da lei municipal que obriga as empresas do polo a contratarem 70% de mão de obra local. Porém, não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Em Santos, uma rebelião da Fundação Casa do Monte Cabrão terminou na tarde de hoje. 4 jovens conseguiram escapar por volta do meio-dia. Os funcionários perceberam o ocorrido e evitaram a fuga dos demais. Em seguida, começou o tumulto e 3 agentes socioeducativos foram feitos reféns, sendo que 2 deles foram liberados com ferimentos leves. A instituição afirma que os internos que participaram do movimento e os que forem recapturados vão passar por uma comissão para avaliar sanções. Vândalos invadem e depredam 2 escolas municipais em Santos.
Na parte da tarde, as salas de aula nas escolas Padre Leonardo Nunes e Anísio Bento, na zona noroeste de Santos, já funcionavam normalmente. Porém, de manhã, cerca de 1.500 alunos foram prejudicados. Tudo porque, no final de semana, as unidades de ensino foram invadidas por vândalos. Aqui na Anísio Bento, onde são atendidas crianças do berçário 1 e 2 e maternal 1, os marginais utilizaram extintores e espalharam pó químico pelo pátio interno e externo. Eles quebraram os brinquedos do parquinho e tentaram arrombar as portas da secretaria e invadir as salas, mas não conseguiram. De acordo com funcionários, a escola estava toda arrumada para a festa junina, que será realizada na próxima sexta-feira. Toda a decoração foi destruída. Isso tudo está sendo quantificado e aí por volta de até o meio dessa semana a gente tem tudo isso quantificado. Aqui na Padre Leonardo Nunes, que atende estudantes do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano e também alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, os invasores entraram nas salas e bagunçaram toda a unidade. De acordo com funcionários, os criminosos conseguiram levar o dinheiro arrecadado para a festa de formatura, que estava guardado na escola. O valor não foi divulgado. Além disso, quebraram os monitores que exibem as imagens das câmeras de segurança. Carlos Mota garante que as secretarias de Educação e Segurança Pública vão trabalhar em conjunto para prevenir outras ações como essas. A equipe da Guarda Municipal não só visita cada uma das unidades fisicamente, através da sua equipe, e também realiza as rondas, né, durante o período noturno e também durante os feriados. A gente pretende intensificar essa ronda para que a gente tenha, para que a gente consiga inibir esse tipo de ação desses vândalos. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo multou a Cutrale em R$ 125 mil pelo vazamento de gás amônia que aconteceu no início do mês no Macuco, em Santos. O cheiro da substância foi sentido por vários munícipes que moram nas imediações da empresa. 4 moradores precisaram de atendimento médico. O vazamento foi controlado em 5 minutos. Ainda em Santos, um ônibus foi incendiado ontem à noite no bairro Vila Nova. O fato aconteceu por volta das 9 da noite. De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu próximo ao cruzamento da Avenida Conselheiro Nébias com a Rua Freitas Guimarães. Cerca de 15 pessoas encapuzadas colocaram uma lixeira para parar o veículo e fizeram com que o motorista saísse do carro. Depois espalharam gasolina pelo ônibus e atearam fogo. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. A polícia ainda investiga as motivações do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Além do condutor, havia uma passageira no coletivo. Não há registros de feridos. Perigo nos céus. Um balão caiu ontem na praia de Santos. Ninguém ficou ferido. O balão sobrevoou vários bairros da cidade. Por volta das 11h30, ele passou perto desse prédio na Avenida Conselheiro Nébias. O objeto caiu na praia, na altura do Canal 2. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que um grupo de pessoas volta a colocar o balão no ar. Fabricar, vender ou transportar o produto é crime ambiental, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção. Ninguém foi preso e o balão seguiu para o mar. Começou nesse sábado a Semana Martins Fontes. A programação em homenagem ao poeta segue até sexta-feira. Ontem foi dia de declamação de poemas. De Martins Fontes, honra. Honra a beneficência portuguesa, filha dos filhos de Brás Cubas. Grande, mas sem que a força alguma se lhe abranda a paixão da bondade ou da beleza. Essa é a aventura mais secreta que pode ter a alma florida e apaixonada de um poeta. Bendita seja a minha sorte de namorado sonhador, se acaso eu for, depois da morte, a alegre sombra de um amor. Membros da Academia Santista de Letras e admiradores de Martins Fontes se reuniram para lembrar a vida e obra do médico e escritor. Ao final de cada homenagem era depositado um cravo no busto de Martins Fontes, que fica na Avenida da Praia, ao lado do Canal 2. Ele é o patrono
da Academia Santista de Letras. Então, nós que somos da academia, temos o dever de fazer essa homenagem a Martins Fontes. Nós homenageamos o Martins Fontes não só por ele ser poeta, mas pelo grande médico que ele foi em Santos, atendendo a população pobre, se dedicando muito às pessoas, né? Então ele marcou época não só pela poesia, mas também pela medicina. Esta manhã especial em que estamos todos reunidos, o nosso coração é um manancial por este poeta e médico tão querido. Sueli é vice-diretora da Escola Municipal Martins Fontes. Ela conta que a biografia do patrono da unidade faz parte do currículo dos alunos. Eles trabalham na biblioteca, toda a biografia do Martins Fontes, a escola toda sabe de pontinha tudo que o Martins Fontes fez, tem um quadro maravilhoso. A escola trabalha em cima do Martins Fontes, da poesia, da literatura. A semana de homenagens ao Santista Ilustre termina na sexta-feira, dia do aniversário do escritor, morto no dia 25 de junho de 1937, aos 53 anos de idade. Na sexta-feira, que é o aniversário de Martins Fontes e da academia, o Braz Antunes, que foi quem criou a Semana Martins Fontes, ele vai levar uma homenagem para Martins Fontes na noite do dia 23. É uma oportunidade para que eu, um forasteiro apaixonado, e que para toda a comunidade santista, renda homenagem a um dos seus heróis. E nesse momento do Brasil, que nós precisamos tanto de boas referências, está aqui uma referência que fez muito pela terra da liberdade e da caridade, que fez muito pelo povo de Santos e especialmente fez tanto pela maviosa língua portuguesa. Para falar mais sobre o poeta e também sobre a programação da Semana Martins Fontes, nós recebemos o jornalista e escritor Sérgio Williams, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e membro da Academia Santista de Letras. Sérgio, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu, boa noite a todos. É uma semana que já é tradicional na cidade de Santos. Martins Fontes, como mostrou nessa reportagem, tem o carinho do santista há tanto tempo. Já são 80 anos sem Martins Fontes, né? Morreu em 1937, e ele era tão querido na cidade que este enterro que aconteceu em 37 foi considerado o maior enterro até hoje de Santos. Nós estamos falando de milhares de pessoas, praticamente a cidade inteira. Por que ele era tão querido, o Sérgio? Martins Fontes, ele tinha uma personalidade muito característica de altruísmo, né? Inclusive o poema mais conhecido dele é o Como é Bom Ser Bom, porque ele pregava isso para a vida dele, de se doar para as pessoas. Ele que nasceu numa circunstância diferente das pessoas, ele tinha um pai médico já bem colocado. Aliás, o pai dele não queria que ele fosse poeta. Martins Fontes, desde criança, diz que aos 4 anos de idade ele já declamava versos, não escrevia, mas já declamava. Filho do Silvério Fontes, doutor Silvério Fontes, que também era médico, que é uma referência também na cidade. Uma referência, e o Martins Fontes sempre teve essa grande referência paterna como profissional, mas o gosto dele era para a poesia. Mas o Silvério falava, olha, isso não enche barriga, não paga conta, né? Esse negócio de poesia esquece, você tem que ser médico. E o Martins Fontes, muito obediente, muito próximo da família, foi ao Rio, estudou medicina, se tornou um grande médico, mas ao contrário do que era quase que impossível também contra a vontade dos pais, né, Sérgio? Vamos combinar, né? É difícil. Vai ser médico, vai ser médico, né? Mesmo porque poesia realmente não enchia a barriga de ninguém. Não, mas também digo isso em relação a ser artista e tantas outras profissões de outras épocas, né? Mas ele se notabilizou não só como um grande poeta que foi, amigo pessoal de Olavo Bilac, né, de grandes nomes da literatura nacional na época. Podemos dizer até que Martins Fontes é um dos grandes nomes da literatura nacional de todos os tempos, né? Ele é devidamente reverenciado? A nível nacional, não tanto quanto deveria, embora exista... E local, sim? Local, sim, eu acredito sim. A própria Academia Santista de Letras, que é a entidade que comanda a semana, ela tem como patrono, né, o Martins Fontes. O Instituto Histórico e Geográfico de Santos também tem como patrono o Martins Fontes.
A Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, que é uma instituição bastante tradicional, que possui a biblioteca mais antiga de Santos, também tem como um dos grandes mecenas a família Fontes. A parte da biblioteca foi formada pelos livros doados do Silvério Fontes, e Martins Fontes consultava as pessoas lá também na Humanitária, assim como na Santa Casa, da Beneficência. Era uma pessoa que tinha realmente uma vida na cidade bastante presente e, em especial, atendendo as pessoas que não tinham condições de pagar. Ele atendia gratuitamente a população, numa época em que o serviço público ainda não existia um serviço público, era a Santa Casa que atendia e os médicos altruístas, como Martins Fontes, que faziam esse atendimento da população mais carente, e ele era muito querido. E tem aquela coisa do cravo, né? Que eu ia perguntar para você, que nós vimos ali, inclusive na matéria, né? Todos os integrantes da academia estavam com um cravo e depositaram lá um cravo também na estátua dele. O cravo vermelho... Qual é a simbologia disso tudo? O cravo vermelho era o grande símbolo, né? Da vez eu falo que o Roberto Carlos tem a rosa e joga, sim. O Martins Fontes, ele tinha sempre um cravo, e dizem os grandes românticos que ele sempre tinha um cravo para oferecer a uma bela dama, a uma senhora, a uma criança. Ele era uma pessoa realmente com um coração muito grande, né? E deixou muita saudade na cidade de Santos, né? Uma comoção muito grande em 37. Ele conseguia conciliar a profissão de médico e aí no caso como escritor também, para escrever poesia? Perfeitamente. Ele teve tempo para isso também, Sérgio? Perfeitamente, ele conseguiu conciliar isso muito bem. Martins Fontes produziu cerca de 1.200 poesias. 1.200? Ele tinha a linha dele de poética do parnasianismo, ele era muito clássico. Tanto é que tem um fato interessante, que na Semana de Arte de 22, que veio para desconstruir um pouco, né, a cultura tradicional, ele era contra a Semana de 22, por conta dessa desconstrução, até porque ele tinha aquela vertente mais tradicional. E ele conseguia conciliar muito bem isso, não só a questão da medicina, a questão da poesia, mas também a dedicação à família. Ele tinha o grande amor da vida dele, foi a Rosinha, com que ele viveu até os fins do dia dele, e uma paixão especial pela mãe. Aliás, um dos poemas mais famosos dele também é dedicado à mãe dele. É comum nos outros países cultuar os seus heróis. Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que isso acaba não acontecendo, não é, Sérgio? O que precisa mudar para que isso aconteça também, para que as crianças conheçam mais os nossos heróis e não só os heróis estrangeiros, vamos chamar assim? Eu acho que há de ter um investimento maior na educação de base, né, dos professores ensinarem a história dos grandes nomes para as crianças. A gente viu no VT aí que a escola Martins Fontes pelo menos faz em relação ao homem que deu o nome à escola, faz esse trabalho em relação ao Martins Fontes. Mas é importante que as cidades que têm seus nomes, não só reverenciar os nomes locais, mas os grandes nomes nacionais também, para que a gente possa valorizar, inclusive valorizar os espaços públicos e as estátuas, né? Porque muita gente depreda um monumento porque não valoriza, porque a gente não dá valor para o que a gente não conhece. E particularmente aqui em Santos, na nossa cidade, né, Santos, onde nós estamos, existem muitos outros nomes que merecem serem reverenciados, né? Sim, eu diria até que Martins Fontes, pegando esse gancho, é um dos 10 grandes nomes. Nós temos nomes como José Bonifácio, Bartolomeu de Guzmão, Vicente de Carvalho, Joaquim Otávio Neves, que é o conselheiro Neves, e tantos vários, outros. Né? Então, assim, dá para discorrer, são muitos nomes, são muitos vultos importantes para a história da cidade e que todos merecem, sim, uma reverência, e Martins Fontes, como eles, o maior de todos. No momento em que se discute aí a forma de como vão ser educadas as crianças, reformular os estatutos todos, poderia se incluir alguma coisa nesse sentido, né, de que houvesse alguma coisa local, né, das personalidades locais que fosse incluída no currículo, por exemplo, das escolas. É preponderante que as escolas tenham dedicadas na sua grade curricular uma parte delas ensinada à história local, né? Não só das grandes figuras, mas dos grandes fatos produzidos na região, porque Santos é uma cidade que sempre produziu fatos de alta relevância para a história do Brasil. Bom, só para a gente encerrar, você está tendo uma exposição no Instituto Histórico e Geográfico, que é aberta ao público, essa exposição. É uma exposição que é aberta de segunda a sábado, da 1 às 6 da tarde. É uma exposição que traz a trajetória do Martins Fontes com painéis que tem uma linha do tempo e algumas peças que pertenceram ao poeta. Nós temos uma máquina de escrever, que era dele, nós temos um estetoscópio, que era de escutar o coração, né? E nós temos também uma máscara mortuária, né? Que naquela época existia essa tradição, que moldaram no rosto dele e que estava lá no Instituto há décadas sem exposição. E agora está exposta ao público.
algumas curiosidades da história de Martins Fontes, as pessoas podem ir lá no Instituto de História e Geográfica, que é na Conselheiro Nébias 689, de segunda a sábado, da 1 às 6 da tarde. Sérgio, obrigado, viu, pela sua participação. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Futebol. O Santos empatou em 0-0 com a Ponte Preta no Pacaembu e subiu para o 4º lugar do Brasileirão com 13 pontos. O próximo jogo é contra o Vitória na quarta-feira. E pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Jabaquara perdeu em casa para o Mantiqueira. Já são 4 jogos seguidos sem vitória do Jabuca. A equipe permanece no 5º lugar com 8 pontos. A missão do Jabaquara era difícil. O Mantiqueira é o líder da chave e perdeu apenas 2 vezes na competição. Mas precisando da vitória para se aproximar do G4, que avança para a próxima fase, o Leão da Caneleira até que começou bem na partida. Abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo, depois de uma bela jogada individual de Abimael. Porém, o Jabuca perdeu a chance de ampliar a vantagem e foi castigado no acréscimo da primeira etapa. O zagueiro Vitor empatou a partida. Depois do intervalo, o time do interior voltou empolgado e conseguiu virar o jogo aos 20 minutos com o meia Alex. A equipe santista ainda tentou empatar, mas o placar ficou nisso. Mantiqueira 2, Jabaquara 1. A nossa tona, né, do campeonato todo é ir bem e depois desandar. Você vê que a gente faz um primeiro tempo primoroso, tem 5 para matar, não mata. Aí vai para o vestiário, se conversa, se dá moral, se dá confiança. Volta 20 minutos, parece que não foi o mesmo time que você pôs para jogar. Mais importante do que se manter na liderança foi ter feito um bom segundo tempo, que dá confiança para a gente ir para o próximo jogo. É manter a competitividade, porque a segunda fase está distante, então a gente não pode deixar cair. No próximo fim de semana, o Jabuca está de folga. O adversário seria o Guaratinguetá, que desistiu do torneio. O Leão da Caneleira segue na 5ª posição do grupo 4. Com 3 rodadas para o fim da primeira fase, a missão de se classificar fica cada vez mais difícil. Mas o técnico Gilberto Costa afirma que ainda é possível sonhar com a vaga. Temos que ter paciência. São garotos novos, têm futuro. Vamos esperar que eles possam entender isso o quanto antes, para a gente ir aí em 2 jogos, em vez de acabar agora em julho, a gente vai acabar em agosto, em outubro, né? Classificando, que é para o bem do Jabaquara, é para o bem deles, né? Para o meu bem também, na carreira. Na mesma rodada, a Real Cubatense perdeu fora de casa para o Atlético Mogi por 1-0, gol de Marco Aurélio. O Guara Vermelho segue em 4º lugar do grupo 4 com 11 pontos. Em 2017 se comemora o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E nesse ano tão especial, a chegada da imagem peregrina da Santa na Baixada Santista é muito esperada. A recepção acontece amanhã em Santos. Cláudia só tem motivos para agradecer a intercessão da Santa. A contadora atribui muitas graças alcançadas a Nossa Senhora de Fátima. Eu, com 2 anos de casada, descobri que eu estava com um cisto no ovário. E esse cisto começou a crescer e eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu sempre tive pavor de cirurgia. Nesse meio tempo dos exames pré-operatórios, a imagem vinha num evento que ia ter no campo da Portuguesa. E eu fui até lá. Quando o helicóptero estava com a imagem descendo, tiraram a imagem, eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei, Nossa Senhora, eu tenho certeza, eu vou te pedir, por favor, faz qualquer coisa. Chegando praticamente nas vésperas do exame, o médico falou que eu tinha que fazer um exame só de praxe, de que não estava grávida, porque precisava ter certeza, né? E resumindo a história, eu estava grávida. E eu toda feliz, o médico falou, não fique tão feliz. Porque você está feliz por estar grávida, mas o cisto continua e ele continua crescendo. Se até o 5º mês esse cisto estiver, nós temos que fazer a cirurgia, você queira ou não. Aí fui para o último exame, né? E o médico fazendo o exame, nada do cisto, né? Eu tenho certeza que não tem. Ele, Cláudia, não sei o que está acontecendo, o cisto desapareceu. E eu falei assim, eu tinha certeza. Eu falei assim, Nossa Senhora não ia pedir para Jesus a obra pela metade. Se ela me deu a gravidez, ela não ia deixar minha filha correr risco. Então, para a glória de Deus, o cisto desapareceu, o cisto sumiu, eu não precisei fazer cirurgia, coisa nenhuma, e minha filha está aqui para a honra e glória de Nosso Senhor e pela intercessão de Nossa Senhora.
Amanhã, a Catedral de Santos vai ser a primeira paróquia da Baixada Santista a receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Uma grande festa está sendo preparada. Diretamente do Santuário de Fátima, em Portugal, chegando por Guarulhos, e aqui na entrada da cidade, por volta das 10 horas da manhã, uma grande carreata. Os carros enfeitados, com bexigas, com fitas brancas e azuis, para festejar Nossa Senhora de Fátima. A imagem vai vir graças à mobilização de fiéis, que se uniram para celebrar o centenário de Nossa Senhora de Fátima. Nós se reunimos, voluntariamente, assim, doados de coração, a trazer a imagem para esse momento de fé, trazer a Mãe do Céu para acolher todos nós aqui e pegar muitas bênçãos. Expectativas de emoção, de fé, de milagres até, Porque a mãe está vindo para acolher seus filhos, pegar no colo, escutá-los. E esse é o momento que nós estaremos bem pertinho da imagem peregrina. E é o momento ideal para que a gente possa acolher Maria e ela nos abraçar. A imagem peregrina permanece na Baixada Santista até 13 de julho. Nesse período, ela vai passar em igrejas de Santos, Guarujá e Cubatão. No Santa Portal, você encontra a programação completa. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Caderno Regional em nosso canal no YouTube, acessando youtube.com/Santa Portal. Você também continua bem informado pelo Santa Portal. Volta amanhã com mais notícias de Santos e região. Até amanhã. Tchau.